Nesse vídeo nós vamos projetar um sistema de pagamentos para uma plataforma de e-commerce. Apesar de parecer uma funcionalidade simples, estamos lidando com dinheiro. Isso significa garantir que o nosso sistema não cobre um cliente mais de uma vez, significa que o nosso sistema só deve liberar pedidos após a confirmação de pagamento e que ele continue funcionando mesmo diante de falhas. Devido a questões regulatórias como PCI e DSS, nós não vamos processar nem armazenar dados de cartão de crédito. Ao invés disso, nós vamos utilizar um PSP, ou seja, um Payment Service Provider. É ele que vai ficar responsável pela transação financeira entre o cliente e o nosso sistema. Então, o nosso objetivo nesse vídeo vai ser projetar uma arquitetura em volta desse PSP. Nós vamos iniciar pagamentos, tratar eventos assíncronos que chegam do PSP e garantir a consistência dos dados mesmo caso ocorram falhas. Então, temos aqui alguns requisitos funcionais e não funcionais do nosso sistema de pagamentos, tá? Então, de requisitos funcionais, nós temos aqui a criação de checkout, tá? O nosso sistema precisa processar esse checkout da compra do cliente. Nós precisamos processar os pagamentos utilizando um PSP, ou seja, um Payment Service Provider. Nós precisamos receber webhooks do PSP, ou seja, quando acontece alguma atualização no status do pagamento, por exemplo, aprovado ou recusado, o nosso sistema vai ser informado disso pelo PSP através de webhooks. Nós precisamos atualizar os status do pedido de acordo com o PSP. Nós precisamos publicar eventos para sistemas internos, tá? Por exemplo, um pagamento é aprovado ou recusado, a gente publica eventos e outros sistemas vão reagir a esses eventos, por exemplo, um serviço de notificação ou, por exemplo, um serviço de analytics. E o nosso sistema precisa também fazer a reconciliação de pagamentos. O que seria isso? Por exemplo, vamos supor que um pagamento é aprovado no PSP, por algum motivo o nosso sistema falha na hora de fazer essa atualização no banco de dados. A gente vai ter uma rotina que vai rodar periodicamente, tá? E ela vai fazer essa reconciliação, ou seja, ela vai verificar o nosso banco de dados e o PSP e vai ver quais informações não estão condizentes. Então ele vai fazer essa atualização para que ambos reflitam a mesma informação. Aqui de requisitos não funcionais, tá? Nós temos idempotência, tá? Seria o quê? Seria evitar que o nosso sistema processe duas vezes a mesma operação. Ou seja, se o cliente clicar em pagar duas vezes, ele não vai ser cobrado duas vezes. Esse evento vai ser processado somente uma vez. A gente tem aqui durabilidade, tá? Para o nosso sistema nunca perder os eventos que aconteceram, tá? Por exemplo, se o PSP nos informar que um pagamento foi aprovado ou recusado, a gente nunca pode perder esses eventos, tá? A gente sempre precisa deles armazenados. O nosso sistema tem que ser tolerante a falhas, mesmo que algum dos componentes falhe em algum momento, ele deve continuar funcionando normalmente. A gente tem aqui a consistência entre o PSP e o banco de dados, tá? Que seria essa questão que a gente comentou anteriormente aqui, que seria fazer a reconciliação de pagamentos. A gente tem escalabilidade, ou seja, mesmo que o volume de pagamentos aumente, o sistema deve continuar funcionando normalmente. E auditabilidade, ou seja, a gente deve saber tudo o que aconteceu no nosso sistema, tá? A gente tem que armazenar informações para que todos os eventos que aconteceram sejam rastreáveis. Então, esses seriam os requisitos para o nosso sistema de pagamentos. Então, aqui nós temos a arquitetura do fluxo de checkout do nosso sistema. Basicamente, nós temos aqui uma aplicação front-end da plataforma de e-commerce, temos o nosso back-end e temos sistemas externos, sendo que um deles é o PSP. Pode ser, por exemplo, o PayPal ou o Stripe. Então, como vai funcionar esse fluxo de checkout? Vamos supor que o cliente já selecionou os produtos que ele quer comprar e foi para a página de revisão do pedido. Nessa página de revisão de pedido vai ter um botão de finalizar compra. Quando ele clicar nesse botão de finalizar compra, uma requisição vai ser disparada para o nosso serviço de pagamentos no back-end. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser armazenar esses dados do pagamento em uma tabela do banco de dados. Aqui temos a definição simplificada de uma tabela de pagamentos, onde a gente vai armazenar esses dados. Então, aqui explicando rapidamente, nós temos o ID, que seria o identificador único desse pagamento no nosso sistema. Temos o Order ID, que vincula o pagamento à compra do cliente. Temos a chave de idempotência, que vai identificar esse pagamento com o PSP, e isso vai também evitar que os pagamentos sejam feitos em duplicidade. Temos o checkout URL ou token, isso aqui depende do PSP que a gente está utilizando, mas isso aqui vai ser retornado pelo PSP. Temos o amount, que seria o valor da compra, e temos o status do pagamento, que pode ser pendente, aprovado ou recusado, por exemplo. Então, após a gente fazer a persistência desses dados no banco de dados, a gente vai fazer uma requisição para o PSP, contendo, dentre outras coisas, o valor da transação e a chave de idempotência, que vai identificar unicamente esse pagamento. Se tudo funcionar corretamente nessa requisição, o PSP vai retornar um token ou uma URL de checkout para o nosso back-end. E o nosso back-end vai retornar isso para o front-end, ok? Então, com esse token ou URL de checkout, o nosso front-end vai renderizar uma página de checkout do próprio PSP.
Nessa página, o usuário vai poder inserir os dados de cartão de crédito e confirmar a compra. Quando ele confirmar a compra, se tudo ocorrer bem, ele vai ser redirecionado para uma página de confirmação. Então, basicamente, seria esse o fluxo de checkout. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que essa página de confirmação serve única e exclusivamente para o usuário saber que o checkout funcionou. A gente não pode utilizar essa página como fonte de verdade para saber se o pagamento foi recusado ou aprovado, porque às vezes pode levar minutos, horas ou até dias para um pagamento ser totalmente processado. Para a gente ter essa certeza, a gente precisa de um outro fluxo. Esse fluxo, então, seria o fluxo de confirmação com webhook. Toda vez que acontece algum evento no PSP, como por exemplo pagamento aprovado ou recusado, o nosso sistema precisa ser informado disso. E isso é feito através de webhook. Basicamente seria um endpoint na nossa aplicação exposto e a gente vai pré-configurar ele na plataforma do PSP. Então toda vez que algum desses eventos acontecerem, nós vamos ser informados através desse endpoint. Um cuidado que a gente precisa ter é de sempre verificar a assinatura do PSP para garantir que essa requisição realmente veio do serviço de PSP e não de alguém tentando manipular o nosso sistema. Outro cuidado que a gente precisa ter é o de nunca processar o mesmo evento mais de uma vez, porque isso poderia deixar o nosso sistema em um estado inconsistente. E como a gente poderia que um evento duplicado fosse processado mais de uma vez? Bom, uma das formas de fazer isso seria, primeiramente, inserir esse evento em uma tabela do banco de dados, dedicada especialmente a armazenar eventos, e colocar um índice único no campo que identifica o evento com o PSP. Dessa forma, se a gente tentar inserir o evento mais de uma vez, o banco de dados vai nos retornar um erro. A gente também vai precisar atualizar o status do nosso pagamento através desse evento e a gente precisa informar outros sistemas que esse pagamento foi aprovado ou recusado. E como isso poderia ser feito? Bom, uma das formas de fazer isso seria utilizando uma arquitetura orientada a eventos com um padrão de fan-out, ou seja, a gente publicaria a mensagem ou o evento uma vez em um tópico do Kafka, que foi o que eu utilizei nesse exemplo, e vários consumidores, ou seja, cada serviço está interessado nesse evento e consumiria desse tópico de forma independente, podendo cada um fazer o seu processamento sem interferir um com o outro. Então o fluxo basicamente seria o PSP nos informando do evento que aconteceu e a gente inserindo esse evento no banco de dados, ok? Para ter ele salvo e publicando isso para outros sistemas processarem esse evento também. Tem algo que pode dar errado aqui, o que seria? Por exemplo, se a gente inserir um evento no banco de dados com sucesso e por algum motivo a publicação desse evento no Kafka falhar, a gente vai ter esse evento salvo, porém os outros sistemas não vão saber que esse evento aconteceu. Então, nesse caso aqui, um padrão que vai ser muito útil seria o padrão de outbox, tá? O que é o padrão de outbox? O padrão de outbox seria a gente inserir o evento normalmente, como já foi explicado, mas também dentro da mesma transação a gente inserir esse evento em uma tabela dedicada somente para os eventos de outbox. Então, ao invés do serviço de pagamentos fazer essa publicação direta da mensagem para o Kafka, a gente inseriria isso em uma tabela primeiro e a gente teria um worker trabalhando para fazer essa publicação. Então, a gente nunca perderia o evento em caso de falha. Um outro fluxo muito importante da nossa aplicação é o fluxo de reconciliação. Por que a gente precisa desse fluxo de reconciliação? Vamos supor que por algum motivo o nosso serviço não estava disponível no momento que o Stripe tentou comunicar o nosso sistema através do webhook, como mostrado no diagrama anterior. Por isso a gente precisa verificar se as informações que nós temos armazenadas batem com o que o PSP tem disponível. Então, como funcionaria basicamente esse fluxo de reconciliação? Nós teríamos o serviço de pagamentos, tá? E nesse serviço teríamos por exemplo, um worker rodando a cada 5 minutos, vamos supor. E o que ele faria? A primeira coisa, ele iria pegar todos os pagamentos pendentes do banco de dados, tá? Por exemplo, que estivessem pendentes há mais de 30 minutos. E aí, para cada um deles, ele iria verificar o status dele no PSP. Porque o que acontece? Pode ser que no PSP ele já está aprovado, mas no nosso banco de dados ele ainda estava como pendente. Então, é para isso que serve o fluxo de reconciliação. Ele basicamente vai garantir que os dados dos dois sistemas fiquem idênticos. E aí, para finalizar o fluxo aqui, a gente teria algo parecido com o do fluxo do webhook, tá? A gente inseriria esse evento, por exemplo, a gente inseriria uma espécie de evento no banco de dados, usando o mesmo padrão de outbox, e esse worker do outbox iria publicar isso no Kafka, em um tópico do Kafka, e os outros serviços iriam consumir essas mensagens. Aqui é bem parecido com o que a gente teria no fluxo de webhook. Então, assim, a gente pode garantir que os pagamentos sejam atualizados e os outros sistemas fiquem sabendo que essa atualização ocorreu. Bom, escalabilidade
escalabilidade é um tópico muito importante em qualquer tipo de sistema, mas acredito que um sistema de pagamentos isso seja ainda mais importante, pois qualquer instabilidade ou indisponibilidade significa receita perdida. Então, eu dividi aqui o tópico de escalabilidade em 4 pontos. Seria para o checkout utilizar APIs stateless, ou seja, sem estado. Isso permite que a gente escale a aplicação horizontalmente, utilizando um load balancer. Então, as requisições seriam distribuídas igualmente por esse balanceador de carga. Para o banco de dados, a gente sempre que possível utilizar réplicas de leitura, ou seja, read réplicas. Assim, a gente não sobrecarrega o banco de dados de escrita. E também particionamento, se for realmente necessário. Falando aqui um pouco de Kafka, a gente poderia utilizar várias partições, ou seja, quanto mais partições, mais consumidores de mensagem a gente pode ter. E também aqui utilizar consumer groups para cada serviço, ou seja, cada serviço vai consumir da partição de forma independente. E aqui para escalar o fluxo de reconciliação, a gente poderia processar os dados em lotes, tá? Usando batch processing. A gente poderia utilizar paginação com cursor para não sobrecarregar o banco de dados, né? Utilizando paginação com offset e limit. E aqui também utilizar workers paralelos para melhorar a velocidade com que essa reconciliação é feita. Fico por aqui então. Se você gostou desse vídeo ou gosta desse tipo de conteúdo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, pois eu vou postar mais vídeos como esse.